Bom dia. Meu nome é Enzo e hoje eu vou estar apresentando aqui meu trabalho da disciplina de Sistemas de Tempo Real, ROS 2 Real Time Evaluation, Serviços. Bom, em primeiro lugar, o que é o ROS? O ROS é um middleware de robótica que vai ser responsável pela execução de tarefas, gestão de tarefas e a comunicação entre os nós. Bom, e por que o ROS poderia ser empregado em sistemas de tempo real? Bom, o ROS é focado em robótica. E quando a gente está falando de robótica, a gente está falando de todos os instantes informações de navegação, informações de manipulação e informações vindas da visão. Essa integração entre essas partes tem que ser feita de forma que seja respeitado os deadlines de cada coisa para que o robô consiga andar, consiga pegar os objetos e consiga se localizar no ambiente. Bom, isso é firme ou é hard? Bom, depende da aplicação, depende de que tipo de robô que a gente está falando. Bom, até agora tiveram vários esforços para tornar o ROS mais eficiente e mais próximo do sistema real-time. Mas a gente não tem certeza se ele é nativamente real-time, a gente não conhece completamente as funções das bibliotecas e a gente tem um problema ainda grave de conflito com o kernel, né, competição com os próprios processos do Linux. Bom, então qual vai ser o objetivo do nosso trabalho? Vai ser medir como a interface do ROS responde para serviços no tempo. A gente vai analisar a previsibilidade dos tempos medidos e ver se a gente pode responder se o ROS 2 é nativamente real-time. Bom, metodologia. O que a gente vai medir? A gente vai medir o desempenho da comunicação, primeiro, conforme o aumento da quantidade de dados de transporte. Então, entre o cliente e o serviço, a gente vai transportar um vetor e a gente vai variar o tamanho desse vetor e ver como o sistema responde. O segundo teste vai ser a escalabilidade enquanto o número de clientes e serviços. O primeiro teste de um serviço para um cliente já vai ser contemplado no item anterior. O segundo vai ser para um serviço e N clientes, porque a gente vai estar sobrecarregando a estrutura do serviço. O terceiro, de N serviços para um cliente por serviço, a gente vai estar sobrecarregando agora só a rede do ROS. E por último, N serviços para N clientes, que a gente vai estar sobrecarregando a rede do ROS e a estrutura do serviço. Por último, a gente vai, com base no artigo do Axer de projeto de sistemas de tempo real, a gente vai estar analisando o parâmetro de previsibilidade, que é uma razão entre os tempos registrados variando estado e variando entrada. A gente vai olhar então o parâmetro de tempo mínimo e tempo máximo e o parâmetro aqui que eu vou chamar de tempo de análise, que vai ser a menor razão entre dois elementos de tempo sequenciais. Ou seja, a gente vai estar olhando aqui quanto que ele estoura em uma iteração e quanto que esse tempo registrado varia. Bom, aqui, olhando rapidamente o código, bem simplificado. Na estrutura de serviço, a gente vai ter a função de handle request, que vai registrar o tempo quando ela recebe o request, vai processar o request, vai registrar o tempo imediatamente antes de devolver o request e vai gravar tudo isso na mensagem transportada. Já na estrutura do cliente, a gente vai fazer para um número grande de iterações, a gente vai registrar o tempo imediatamente antes do request, faz o request, espera o cliente retornar o serviço retornar o request e registra o tempo imediatamente após o request retornar. E daí grava numa planilha e depois processa os resultados. Bom, resultados. Os resultados foram feitos no Ubuntu Linux 20.04 com o kernel versão 5.4.275 com o patch RT91 aplicado. Bom, para a gente testar as funcionalidades real-time, a gente usou o preempt RT para ver se o sistema operacional influenciava menos na execução do ROS.
A gente usou o ROS 2 Foxy, que é o único disponível nativamente para o Ubuntu 20. E nos scripts de teste a gente fez 100.000 iterações para cada um. Bom, o primeiro vai ser o VEC Size, que a gente vai analisar o aumento do tempo da comunicação para o aumento do tamanho do vetor. Bom, então a gente fez assim. O primeiro cliente tinha 1 elemento, o segundo tinha 10, o terceiro 100, o quarto 1000, o quinto 10.000 e o sexto 100.000. Bom, o que a gente pode ver nos testes? Que o tempo era estável até 10.000 inteiros. Quando chegava em 100.000 ele já ficava 5 vezes quase maior, e quando ele chegava em 1 milhão de inteiros, chegava uma hora que na execução do programa o cliente parava de responder. Bom, esses resultados foram similares ao encontrados em um dos artigos estudados antes da realização do projeto, que a partir de 10.000 bytes a comunicação começava a ficar instável, depois ficava completamente instável e imprevisível. Bom, os parâmetros medidos, a gente pode ver que no tempo de análise foi de 2%, ou seja, a gente está falando de uma previsibilidade de 2%, que é baixíssima e muito longe de um sistema previsível. Aqui com todas as medidas e... Bom, para o multicliente já, a gente decidiu usar 4 clientes para um serviço. Por quê? A partir do quinto cliente, o quinto cliente, no meio da execução, parava de responder, a partir de um número grande de iterações. Além disso, conforme a gente aumentava o número de elementos do vetor, também aparecia comportamentos anômalos do tipo que os clientes paravam de responder no meio. Então, o que foi decidido é 100.000 iterações com um vetor de 1.000 inteiros. Bom, e o que a gente observou? O tempo de análise foi de 2,45%, esse é o tempo de análise médio. O tempo mínimo máximo foi de menos de 1%. E o tempo médio da média foi de 120 microsegundos aproximadamente. Bom, o que a gente pode observar nesse gráfico? Que na média ele é relativamente estável, mas a gente não consegue garantir a previsibilidade. Fica em torno de 2%, 3% para cada cliente. Agora, para múltiplos serviços. Aqui a gente escolheu 5 serviços e um cliente para cada serviço. Bom, o que a gente pode observar? Que na média ele foi relativamente estável, mas novamente a gente conseguiu alcançar menos de 2% de previsibilidade nas medições. Aqui todas as medições, as médias. E por último, o multicliente e multisserviço, que a gente escolheu 5 serviços e 4 clientes para cada serviço. O que a gente observou? Que conforme os clientes eram iniciados, aconteciam muitas oscilações e alguns clientes apresentaram mais oscilações do que outros, o que já é um alerta para quem usa, para uma pessoa que pudesse, para uma aplicação que pudesse usar múltiplos serviços e clientes. Mas como a gente pode observar, na média o comportamento dos clientes foi muito similar. O que variou mesmo foi o desvio padrão para os primeiros aqui. Bom, o parâmetro de previsibilidade de tempo de análise ficou novamente abaixo dos 2%, o que garante um resultado muito longe da previsibilidade. Aqui todas as medições. Bom, o que a gente pode concluir? Que a gente consegue garantir que na média o ROS 2 é estável, mas a gente não consegue garantir nenhuma previsibilidade. Outro ponto importante é que para cada aplicação deve ser feito testes extensivos, porque, por exemplo, aqui a gente observou que até 100.000 iterações, alguns casos de teste funcionavam e passava de 100.000 iterações, o cliente parava de responder e a gente não tinha nenhum código de erro aparecendo, era simplesmente parava de responder. E por último, que para suportar real-time precisa ser feito
alguma alteração a mais no sistema ou no ROS. Bom, o que pode ser ainda feito? Explorar as alterações no parâmetro do sistema operacional. Com base nos tutoriais do ROS, que sugerem um uso mais para real-time, dá para você encontra que alguns parâmetros no sistema operacional interferem no desempenho do ROS 2. Por exemplo, o limit-n, que é para o número de arquivos no sistema, interfere no número de nós e no número de clientes que o ROS 2 suporta. Segundo, customizar a interface do ROS 2 para aplicação. O que a gente está falando? Também, a partir do tutorial do ROS, a gente consegue ver que se sugere que para o uso para aplicações mais focadas em real-time, você pode trocar os provedores de DDS e recompilar depois o código da fonte, fazendo alguma adaptação nisso. Isso pode ser muito explorado ainda. E por último ainda, testar a interferência do sistema operacional na interface. Por exemplo, o que a gente ainda pode fazer é rodar os testes de um Ubuntu Server ou um desktop sem interface gráfica e ver como que o sistema responde. Bom, aqui as referências, o Axer com o projeto de sistemas em tempo real, o Real-Time Characteristics of ROS2 in Multi-Agent Robot Systems, que foi um estudo já prático do uso de ROS 2 em tempo real. E por último, a documentação do ROS-Fox e o paper que originou o ROS-Fox. Bom, muito obrigado.